Gente, aula passada nós vimos um pouquinho do menu Assign do SAP, certo? Então nós atribuímos aí todas as características e as cargas da treliça. Na aula de hoje nós vamos começar a análise estrutural e o dimensionamento. Primeiro, o que é essa análise? É a determinação dos efeitos que as ações causam na minha treliça. Então os resultados dessa análise vão ser usados para a gente dimensionar a estrutura. Então quando eu apliquei aquela carguinha concentrada lá no nó, certo? Qual que é o esforço dentro da minha diagonal? Qual que é o esforço dentro do meu montante, né? Quantos quilonewtons? Ela está tracionada? Ela tem momento fletor? Isso é proceder à análise da estrutura. É bem simples, depois que está tudo lançado, é só clicar aqui, ó, em rodar a análise. Aí ele está perguntando quais os casos que nós queremos rodar. Eu quero rodar o caso G e o caso Q. Então eu venho aqui, clico no primeiro caso, que é o dead, e venho aqui, ó, em do not run case. E faço o mesmo para esse modal, do not run case. E clico em rodar. Quando eu faço isso, a minha estrutura, olha, ela vai mostrar uma deformada. Às vezes o seu pode não estar aparecendo essa sombra aqui, porque eu ativei depois. Essa deformada aqui é a deflexão da minha treliça. Então eu quero saber aqui quais são os diagramas de esforços nessa peça. Para achar esses diagramas, eu venho em Display, Show Forces e aqui, ó, em Frames, tá? Ou eu posso vir direto clicar aqui, ó, nessa caixinha. Vamos selecionar primeiro aqui a opção de nós. Aí ele pergunta qual caso que você quer ver. Só o G, só o Q, a combinação para o estado limite último ou a combinação para o estado limite de serviço? Vou marcar aqui como se fosse a combinação para o estado limite último. E dou OK. Olha o que surgiu. A reação de apoio da minha treliça, que é igual a 23,09. E eu espero que seja o mesmo valor, né, do outro lado, porque a treliça ela é toda simétrica. Então também deu 23,09. Isso para o estado limite último. Se eu clico nessa setinha que tem aqui embaixo, olha, eu saio do estado limite último, vou para o estado limite de serviço. Aí o valor muda, vai de 23 para 12,67. Tá bom? Então, quando eu quero alterar entre combinações, é só apertar essa setinha aqui de baixo. Vimos, então, a reação dos nós. Agora eu vou de novo lá no meu diagramazinho, clico em barras. Novamente, escolho qual caso de análise nós queremos ver. Como é o diagrama de esforços, o estado limite último, né? A deformada a gente quer ver no estado limite de serviço e os esforços nas barras no estado limite último. Então, tipo, eu quero ver as forças e vou selecionar primeiro aqui que eu quero ver a força axial. E dou OK. Quando eu passo o mouse aqui em cima, olha, tá aparecendo um número. O que esse número significa? O valor do esforço em quilonewton nessa barra que a gente está analisando. Estão vendo? Então, eu fiz uma tabelinha aqui para a gente preencher para facilitar a análise. Então, eu quero determinar aqui em qual dessas barrinhas está o maior esforço. Olha, estou passando o mouse na terceira. Tá? Menos 103,75. Então, menos 103,75 no meu banzo superior, na terceira barra. Tá bom? Embaixo, mais 103,24. Em qual barra? Na segunda barra. Eu estou anotando aqui, né, segunda barra em relação ao meio. Então, mais 103,24. Qual diagonal está mais solicitada? Essas primeiras aqui, olha, estão comprimidas, essa de 8, essa de 10, e as demais tracionadas, 2, 3,85, 20. Então, a última, 52,30. E o montante, 10,5, 5,57,
menos 0,77, vai ser esse último aqui também, ó, menos 23,02. Eu anotei aqui porque nós vamos fazer algumas alterações e eu quero comparar se esses valores vão mudar ou não, tá bom? Nós percebemos que essas duas primeiras diagonais aqui estão comprimidas, estão vendo? E eu não queria trabalhar com diagonais comprimidas, não sei se vocês lembram, que eu disse que uma hora essa inclinação aqui das diagonais, ela ia inverter. Então eu tenho que pegar essas duas barrinhas aqui do meio e invertê-las de sentido, para que elas passem a trabalhar a tração. Antes de fazer isso, vamos analisar o diagrama para os demais esforços. Então, venho aqui no diagramazinho, frames. Agora, em vez de força axial, eu quero ver o cortante. Cortante em 2. Olha que diagrama. Diferente, né? Estão vendo que está aparecendo vários cortantes nas barrinhas pequenininhas? Vamos continuar, depois a gente analisa isso. Em 3... 0, o cortante em 3, né? 3 é o eixo, viu, gente? Que ele está relacionado ao cortante. Momento torsor também deu 0. Momento fletor em 2, 0. Momento fletor em 3, também apareceu vários diagramazinhos para as barrinhas. Olha o valor, a ordem de grandeza do momento, 0,0076 kN vezes metro. Então, assim, é uma ordem de grandeza muito pequena, viu, gente? Por que isso aqui apareceu? Nós queríamos trabalhar com a treliça ideal, então tinha que aparecer só esforço normal, né? Ou de tração axial ou de compressão axial. Mas está aparecendo aqui um cortante e um momento. Por quê? Quando nós selecionamos lá o peso próprio, para o SAP analisar o peso próprio, nós não colocamos o númerozinho 1, que falava assim, o SAP mesmo vai calcular o peso próprio das barras. Então, o peso próprio, ele é uma carga, né, ao longo da barra. Então, acaba que ela tem um momento bem pequenininho aqui, devido ao peso próprio das barras. Então, a gente não precisa preocupar com isso aí, não. Então, essas cargas que estão aparecendo, elas são muito pequenininhas, quase não vão influenciar e são devido ao peso próprio da barra. Tá bom? Vou emitir agora aqui a deformada da estrutura, que é esse segundo item aqui, ó. Mostrar a forma deformada. Aí a deformada eu não quero mais ver para o estado limite último, né? Eu quero ver para o estado limite de serviço. Aí você pode marcar essa opção aqui, ó. Essa é a opção que vai mostrar a sombra da treliça. Se você desmarca a caixinha, a sombra não aparece no fundo, ó. Ok? Estão vendo? A sombra sumiu. Se eu faço de novo e marco a caixinha, a sombra aparece. É bom para ter um referencial, né, da deformada da peça. Aí eu quero saber quanto que ela deformou em cada um dos pontos. É só passar o mouse em cima. O que significa esse 1, 2 e 3? Então, lá no SAP, a gente tem o eixo X, o Z para cima. Então, a minha treliça está aqui, ó, no plano XZ. E o Y estaria saindo ali do plano, saindo do plano da treliça, saindo da tela do computador. Então, eu estou trabalhando aqui no eixo 1 e 3 para cima. O X equivale a 1 e o Z equivale ao 3. Então, quando eu passo o meu mouse aqui e vejo o 3, significa que eu estou vendo uma deformação aqui da treliça na vertical, que é o que interessa para a gente, né? Que é o 3. Eu vou anotar esses valores aqui na minha tabela também, tá? Então, o 1... Eu pego o centro, né, gente? Porque é o lugar onde tem a maior flecha, a maior deformada. Então, o 1, 0,0008, 3 zeros, isso. O 2, 1,995 vezes 10 a menos 5. E o 3, menos 0,0108. Agora, eu vou inverter essas diagonais aqui, pra gente trabalhar sempre com as diagonais submetidas a esforços de tração. Estão vendo esse cadeadinho aqui? Quando a gente roda a análise, esse cadeadinho ele trava, o SAP trava, pra gente não conseguir mexer na treliça, entenderam? Então,
Então, se eu quero deletar uma barra, inverter uma barra, eu tenho que abrir o cadeadinho. Então, eu clico nele. Você tem certeza que você quer destravar? Se você destravar, os resultados da análise serão deletados. Sim, eu tenho certeza que eu quero deletar. Quero destravar. Agora eu venho aqui, clico nas barrinhas que eu achei, as diagonais que estavam comprimidas. Vou deletar e vou criar novas barras, só que agora viradas no sentido oposto, tá bom? Então essa vai ser a configuração que a gente vai trabalhar no fim das contas. Ela, tá vendo? Ela vem para um lado, depois chega próximo ao centro, ela inverte. Quando eu crio essa nova barra, ela não tem seção, ela não tem condição de vinculação estabelecida, então tem que fazer tudo de novo. Atribuir as propriedades para essa barra. Então eu venho em Assign, Frame, Frame Sections, nós combinamos que as diagonais vai ser Alto L, então eu seleciono aqui o Alto L, OK. Além de atribuir o perfil, eu tenho que liberar as extremidades para o momento, lembram? Rotular. Então, Assign, Frame, Releases, 0 momentos, OK. E quero deixá-la dentro de um grupo, né? Então, eu seleciono Assign to Group, quero colocar ela no grupo das diagonais, adicionar ao grupo, OK. Tá vendo? Ela ficou azulzinha agora. Inverti as diagonais, tudo bacaninha. Se eu quiser ver as liberações, é só vir aqui na caixinha, clicar em Releases, OK. Aí vai mostrar, estão vendo? Se tá tudo liberado certinho. Aí é só rodar a análise de novo. Clica aqui no playzinho, rodar. Analisou de novo a estrutura. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez, anotando os valores, para ver se inverter essas diagonais mudou os esforços nessas barras aqui que a gente tinha analisado. Então vamos lá. Diagrama de força axial para o estado limite último. A gente tinha olhado a terceira barra do banzo superior. Então, 1, 2, 3. Menos 103,82. Embaixo, a segunda barra. Mais 94,58. Última diagonal, mais 52,33. Último montante, menos 23,03. Ok? Vejam que mudou muito pouquinho, né? O que mais mudou aqui foi o banzo inferior. Então, não faz tanta diferença assim nos esforços a inversão dessas duas diagonais. E vamos conferir, ó, as duas agora estão tracionadas. Uma de 9 e a outra de 10. Mais ou menos a mesma ordem de grandeza que elas estavam comprimidas. Tá bom? Vamos ver a deformada também, para o estado limite de serviço. Passar o mouse aqui, 0,0008. Em 2, 0. E em 3, menos 0,0108. Então também, gente, praticamente não mudou, né? Porque 1,995 vezes 10 a menos 5 é praticamente zero, né? Alterou muito pouquinho. Então é isso, gente. A análise são esses diagramas que nós conseguimos extrair do programa para saber quais os esforços estão solicitando a minha treliça. Na próxima aula a gente dá início ao dimensionamento, tá? Obrigada!